gripe é uma doença causada por um vírus que infecta o sistema respiratório. O risco de contágio é maior em locais com aglomeração de pessoas. O vírus pode estar em todos os lugares e qualquer um pode contrair a gripe. E os sintomas aparecem logo, como dores no corpo, febre alta e mal-estar. Ficar gripado só atrapalha a vida da gente. Ei! Não prestaram atenção no que eu falei? Sim, só estamos viralizando essas informações para todo mundo se lembrar de tomar a vacina da gripe. Boa tarde a todos. Começa agora o webinário A Importância da Adesão à Vacinação contra a Gripe em Tempos de Covid-19. Esse evento é promovido pela Folha de São Paulo, com patrocínio da Sanofi Pasteur. Meu nome é Paula Soprana, sou repórter do jornal, vou mediar esse evento virtual com os convidados aqui que estão no telão. Quero ressaltar que eu estou sem máscara porque estamos num ambiente seguro, apenas eu e a equipe técnica com o devido distanciamento de 2 metros. Depois que acabar, eu volto com a minha PFF2. Também dizer que vocês podem enviar perguntas e comentários aos participantes no WhatsApp que vai aparecer, no número que vai aparecer aqui na tela. Bom, durante a campanha da gripe, serão 80 milhões de doses de vacina contra o vírus influenza enviadas pelo Instituto Butantan. Além da possibilidade, claro, de compras e aplicação em laboratórios, farmácias e clínicas. Como elas acontecem juntas, essas duas campanhas, a gente quer abordar um pouco os cuidados necessários, em especial a grupos prioritários que estão tomando as vacinas simultaneamente. Para falar desses cuidados e sobre a vacina, sobre a gripe, nós trouxemos aqui Núbia Araújo, que é diretora de imunização da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Robério Leite, infectologista e pediatra e professor da Universidade Federal do Ceará. Maísa Cairala, geriatra, professora da Universidade Federal de São Paulo. E o cantor Dinho Ouro Preto, nossa celebridade aqui no evento, que vai contar como foi sua experiência de H1N1 e também de Covid. Nesse começo, eu vou convidá-los para que, em 5 minutos, abordem a importância da vacinação contra a gripe. Eu gostaria que a Núria, do Governo de São Paulo, começasse. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer à Folha de São Paulo por essa oportunidade para nós, profissionais da saúde. A comunicação de uma campanha de vacinação, de uma estratégia de saúde pública é muito importante de ser comunicada, quanto mais melhor. Essa é uma busca constante de conseguir comunicar bem essas ações de saúde pública. E nós estamos desde o dia 12 de abril desse ano com uma campanha nacional de vacinação contra a influenza. Estamos buscando os grupos elencados para que consigamos atingir a meta de 90% de vacinação desses grupos. Passamos, então, por uma primeira etapa e estamos agora, desde ontem, na segunda etapa dessa campanha de vacinação. Vamos transcorrer mais sobre isso durante o debate aqui. E agradecer essa oportunidade. Eu sou Núbia Araújo, enfermeira, trabalho no programa de imunização do Estado de São Paulo há alguns anos e também sou docente da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo.
esse programa de imunização é algo que desperta em quem atua em imunização um dinamismo, um interesse muito grande por essa área, e o estado de São Paulo e todo o Brasil tem recebido, por parte dos profissionais dos programas de imunização, muita atenção, muito compromisso. Eu trago já uma palavra de parabenização a todos os envolvidos nas ações de vacinação, tanto no estado de São Paulo, quanto nesse Programa Nacional de Imunizações, que vem até a ser bem reconhecido mundialmente pela expertise que o país já tem tido nas ações de vacinação. Queria lembrar também que esse é o 23º ano que a campanha de imunização acontece em todo o Brasil. Então, temos uma bagagem aí com toda essa equipe envolvida, toda a logística envolvida também, para que tenhamos sucesso e possamos fazer uma campanha com qualidade e segurança. Obrigada. Ótimo, obrigada, Núbia. Maísa, você poderia falar um pouco sobre a importância da vacinação contra a gripe em tempos de Covid? Claro, olha, gostaria de agradecer da mesma maneira pelo convite, é uma honra estar aqui com meus colegas, pela Folha de São Paulo, com o Dinho. Na verdade, é uma situação muito importante para a nossa prática clínica, e eu, então, falando como geriatra, a importância da imunização, de uma maneira geral, para o idoso, acima de tudo para o idoso brasileiro, que tem desenvolvido muitas comorbidades ao longo desse envelhecimento explosivo que a gente tem visto no Brasil, é importante para a sustentabilidade e para o envelhecimento bem-sucedido desse indivíduo. Então, a imunização, ela previne realmente a sobrecarga do sistema de saúde, seja as internações, seja a necessidade dos prontos atendimentos, precarga do atendimento dos médicos, dos enfermeiros, enfim. Em época de pandemia, quando a gente fala de gripe, por também ser a influenza, alguns sintomas extremamente parecidos com a Covid, é muito importante por diversos aspectos. O grande motivo é realmente esse de você não precisar sobrecarregar através da imunização, então, por ser uma doença imunoprevenível, o sistema de saúde. Então, você diminui a internação, você diminui a chance de complicação. E, por outro lado, aquela situação de você chegar num hospital desses hoje em dia, né, ainda com milhares de mortes por dia, e nós temos a dúvida se é Covid ou é coronavírus. Então, para o idoso que necessita do isolamento social, ainda que vacinado, quanto mais ele puder ficar em casa e melhor protegido, é muito importante. A gente precisa lembrar também que a doença, a gripe, ela sempre foi e é uma doença muito grave. Às vezes a gente subestima isso, ou as outras doenças do calendário vacinal, como pneumonia, herpes zoster, etc., justamente pelo motivo da pandemia. Mas eu tenho dados aqui, inclusive, de 2019, né, porque o ano passado tivemos menos gripe justamente pelo isolamento social, bem como pelo cuidado que nós tivemos de saúde, não é, de prevenção através não só do contato físico, como isolamento, mas das mãos, do uso do álcool, do uso das máscaras. Mas a gente teve, por exemplo, 7 mil internações, sendo 36% em UTI e 50% desses pacientes com intubação orotraqueal, ou seja, no momento em que a gente precisa que esses pacientes sejam atendidos pela Covid também nos hospitais, isso é um grande número. E já em 2020, que foi ano passado, nós tivemos menos casos, mas ainda assim tivemos 324 óbitos dos 2.600 casos que tivemos, e desses 50% eram idosos, ou seja, os idosos e as crianças com menos de 2 anos são aqueles que mais sofrem pelo influenza, e não é bem-vinda nesse momento infecções sobrepostas a uma epidemia. Então, nesse sentido, é muito importante que todos previnam das doenças imunopreveníveis através de obedecer o calendário vacinal, dentre eles agora, nesse momento, a vacina da gripe. Muito obrigada, Maísa. Robério, poderia fazer suas primeiras considerações? Eu queria dar uma boa tarde a todos, agradecer aos organizadores pelo convite, né? Acho que sinto muito honrado estar participando desse importante debate aqui. Agradecer a Deus por estarmos todos aqui. Nós não somos entre esses quase 500 mil de brasileiros que morreram, né? Por conta da Covid-19, essa doença realmente de tanto impacto para todos nós. E esse tema da gripe
ele é essencial a gente discutir nesse momento, ele tem uma grande relevância, em primeiro lugar porque a gripe sazonal, anualmente, ela causa uma mortalidade muito importante no mundo todo, e aqui no Brasil não é diferente. Esse ano tem um aspecto especial por conta da pandemia, e a gente sabe que no mundo todo, ano passado, provavelmente em função das medidas não farmacológicas, distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, houve um impacto e um certo silêncio da gripe pelo vírus influenza no mundo todo. E nós estamos numa sociedade em que rapidamente as coisas estão esquecidas. E talvez esse seja um dos principais desafios do campo da imunização, garantir cobertura vacinal numa população que rapidamente esquece que conseguiu superar os desafios de vários tipos de doenças transmissíveis e imunopreveníveis graças às vacinas. E aí isso sai da memória das pessoas e há uma tendência de sentir uma segurança, um certo conforto e não buscar as imunizações. Então, acho que esse é um aspecto fundamental. Tem um dado importante esse ano, que é o retorno das crianças para as escolas. Vocês sabem que as crianças, elas são, dentro do ponto de vista da transmissão do vírus, da gripe influenza, são o principal transmissor dessa doença numa comunidade, ao contrário do que acontece com a Covid-19. Mas com a gripe é diferente, a gente sabe disso, daí a importância fundamental das crianças serem vacinadas para prevenir a transmissão numa comunidade. Em geral, os surtos começam com as crianças e se espalham por toda a população. Então, esse é um desafio. Quase um ano ausentes da escola, não tiveram esse treinamento do sistema imunológico para outras infecções, e então esse é um momento muito importante. E, obviamente, que você está protegido de uma doença que, somada à gravidade por si só da Covid, a gente não imagina o que pode exatamente acontecer se esses dois vírus atingirem uma pessoa ao mesmo tempo. Com a infecção, ela tende a ser uma situação realmente mais grave. Então, estamos aqui para debater esses assuntos com vocês. Eu tenho a particularidade de ser infectologista pediátrico, então tenho esse viés para falar um pouquinho sobre as crianças. Então, de novo agradecer e aguardar aí a participação de todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Robério. Aldinho, eu queria perguntar, poxa, você contraiu H1N1 quando era uma pandemia, agora novamente com a Covid, que mensagem você passa para a população em relação à vacinação? Vacinem-se. Simples. Em poucas palavras, eu diria isso. Eu peguei as duas coisas. Peguei o H1N1. Eu peguei também o Covid. Peguei uma versão moderada dos dois. Não fui hospitalizado em momento algum, mas ambas as situações foram difíceis. Olha, eu estou aqui como na outra ponta, não sou cientista ou médico. O que eu estou, sim, talvez, em contato sempre com muita gente, ou nos shows, ou através das redes sociais, eu tenho como me comunicar com muita gente. Eu acredito que eu posso passar adiante essa experiência, posso ajudar a promover essas campanhas. Eu acredito que existe uma certa relutância, talvez, certo ponto, uma coisa relativamente recente, em relação à ciência, como se fosse uma crise epistemológica, que as pessoas têm dúvida do que é real, o que não é, o que é fato, o que é ficção. Às vezes eu vejo uma espécie de uma campanha contra algumas coisas que comprovadamente dão certo no Brasil, que são essas grandes campanhas de vacinação. Desde que eu sou criança, eu me lembro ainda na escola de ver as campanhas contra meningite, contra pólio. A gente está falando de décadas atrás. O Brasil tem um conhecimento superior ao de muitos países, e
Eu acho que, nesse sentido, o Brasil é quase uma potência, tem muito a ensinar a outros países. Ou a capilaridade do SUS, como a gente consegue fazer essas vacinas chegar a uma população gigantesca no país continental, é algo realmente surpreendente. O que existe, acredito, sobretudo, a capacidade nós brasileiros temos, o que nós temos que fazer é convencer os brasileiros a ir aos postos de saúde e se vacinar e falar sobre eles, falar para os brasileiros quais são os riscos de você contrair um vírus como esse. Eu acredito que eu estou aqui hoje para isso, para dizer às pessoas como elas podem evitar, como elas podem se proteger desses vírus e o quanto elas devem acreditar nos especialistas, entre eles os que estão aqui presentes hoje, e acreditar na ciência e acreditar nos médicos e infectologistas brasileiros. Legal, Jim, muito obrigada. Acho que depois a gente pode voltar para você contar um pouco como foi a sua experiência, porque eu acho que as pessoas entendendo o quanto as pessoas sofrem com isso, talvez seja um estímulo para vacinação, né? Eu acho que a minha primeira pergunta é para a Núbia. A meta de cobertura vacinal é de 90%, certo? No ano passado, é isso? Está correto? Está correto. No ano passado, a gente teve uma adesão, uma grande adesão em razão da Covid, né? As pessoas, acho que, tentaram se prevenir de qualquer forma e tomaram mais vacina contra a gripe. Mas, de modo geral, eu queria saber como tem sido essa cobertura no Brasil nos últimos anos. Em que patamar ela está e de que forma a gente pode avançar. No ano passado, realmente, foi um despertamento muito grande. Só que no estado de São Paulo, nós tivemos mais de 18 milhões de pessoas vacinadas. Isso foi muito expressivo, porque nos últimos anos nós alcançávamos 12, 14 milhões. E ano passado, realmente, a Covid acabou por despertar, principalmente os idosos, de buscarem a sua vacinação. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, nós chegamos, numa única semana, a aplicar 2,5 milhões de doses só no estado de São Paulo. Significa uma capacidade logística de vacinação de pelo menos 500 mil doses por dia, só no estado de São Paulo. E aí, realmente, como são vários grupos elencados, a vacinação contra a influenza, ela não é ainda uma vacinação universal para todo e qualquer cidadão. O Programa Nacional de Imunizações, ele elenca grupos prioritários para essa vacinação. E os idosos, crianças, gestantes, nessa forma. Então, os grupos vão alcançando ou não essa meta de 90%. Ano passado, nós superamos a meta de 90%, mas ficamos aquém. E o Brasil como um todo, principalmente o grupo de crianças, gestantes e puérperas, esses 3 grupos, nós já estamos nos últimos anos não conseguindo essa sensibilidade, o alcance dessa cobertura. Então é isso, São Paulo acabou por conseguir atingir a meta, mas tivemos alguns grupos superando a meta e outros aquém da meta. Sim, então as crianças ficaram aquém, né? Algum de vocês tem dados para compartilhar de como está o Brasil em relação a outros países na vacinação contra a gripe? Nós assim, temos eu não tenho... Robério, pode falar. Ladies first, ela pode falar primeiro. Não, imagina, obrigada, Roberto. Não, a gente precisa realmente se lembrar do que a Núbia falou agora, que o Programa Nacional de Imunização Brasileiro é um dos melhores do mundo, né? A gente tem realmente algo importante no Brasil no que tange a imunização, principalmente para as crianças. A gente está tentando agora que essa cultura chegue também aos idosos. Então, nesse sentido, eu entendo que a gente é uma das maiores coberturas mundiais contra a influenza, e isso existe já há muitos anos, né? Várias campanhas, e mesmo assim a gente tem medo, às vezes, como 2009, que teve aquela epidemia, e que isso aconteça novamente se a gente fracassar essa imunização. A exemplo do sarampo, da poliomielite, que bate a porta quando a gente se esquece novamente das vacinas.
Mas essa é a minha impressão. Roberto, por favor. Muito importante, e é bom que as pessoas saibam que, comparando, por exemplo, com a Covid, em termos de gravidade de uma doença com outra, né, as chances, né, de uma criança falecer em virtude de influenza são cerca de 4 vezes maiores pela influenza quando comparada com a Covid-19, que, comparativamente com os adultos, é uma doença mais leve nas crianças, né? Então, realmente, esse dado é preocupante e há uma tendência, ao longo dos anos, de uma queda da cobertura vacinal de uma maneira geral, não especificamente só com influenza, mas influenza também. E eu não tenho os dados, os números precisos, mas há uma grande preocupação nesse ano em relação às baixas coberturas dos grupos elencados aí como prioritários para vacinação. Ou seja, a situação esse ano está diferente e, obviamente, ela tem dentro de um contexto mais complicado, porque tem a logística de 2 campanhas nas quais você tem que ter, por determinação, por orientação das autoridades sanitárias, uma distância entre uma vacina, a vacina da Covid e a vacina para a influenza, né? Então, realmente é mais desafiador esse ano e, infelizmente, as taxas de cobertura são bem inferiores ao que a gente tem escutado em relação ao ano passado, quando se fala de influenza. A que a gente pode atribuir isso? Medo de sair de casa, receio ou influência de, enfim, alguma influência de movimentos anti-vacina que estão bem evidentes agora com a pandemia? Posso responder? Claro, Núbia. Nós, profissionais de saúde, durante muito tempo, nós falamos, fique em casa. Guarde-se no que diz respeito à aglomeração, né? Cuidados com a higiene pessoal, com a higiene do ambiente, em estar em ambientes mais arejados. Foram muitas as mensagens que foi passada para que esse cuidado houvesse, e elas foram essenciais e precisam ser mantidas assim, né? Mesmo após a vacinação. Agora, o nosso desafio é tentar informar que existem alguns serviços, assim como existem serviços essenciais que não podem ser suspensos, mesmo em decorrência do cenário epidemiológico, das fases no que diz respeito, no caso, as fases aqui do Plano São Paulo e tudo mais. Agora, a nossa mensagem é dizer que vacina é essencial e ela também não pode ser deixada de lado. Isso alcança desde aquela mãe de um recém-nascido, né? Temos o calendário de vacinação da criança, a gestante. Hoje em dia podemos dizer que vacina não é mais coisa só de criança, existem os 5 calendários que vai da criança ao adulto, o adulto jovem, o indígena, a gestante. Mas dizer que tanto a vacinação de rotina como uma campanha de vacinação contra a influenza e também a Covid precisa ser buscado. O cidadão precisa estar sensibilizado e informado da necessidade de estar em dia com a sua situação vacinal, com o calendário vacinal que está disposto, então proposto para si. Vacina é essencial, não pode ser interrompida, por isso, mesmo durante a pandemia no ano passado e nesse ano, as ações de vacinação não foram interrompidas e não serão interrompidas. Existem alguns protocolos que estão sendo respeitados, né, principalmente nas estratégias dos municípios, mas é possível, sim, se vacinar com segurança, com qualidade, cumprindo todos os protocolos. Isso não pode deixar de acontecer. Sim, até porque se tivermos problema com a gripe conhecida como comum, a gente sobrecarrega o sistema público, né? E a questão da pandemia ainda fica muito pior, muito mais difícil de resolver. Maísa, neste ano, a campanha de vacinação começou com gestantes e crianças, né? Que orientação você dá como geriatra ao grupo de idosos? Especialmente intervalo para vacina de Covid e vacina contra a gripe?
A gente tem adotado, essa é uma pergunta muito frequente no consultório, né? Se eu puder pegar só o gancho anterior da Núbia, eu entendo sim que que a imunização para o ser humano, né, de uma maneira geral, ela deve ser obrigatória, né? A gente deveria ter algum motivo que fizesse essas pessoas realmente se vacinarem por um motivo maior. Realmente a população é muito leiga, ela não consegue entender as complicações, por exemplo, de uma Covid, que a gente tem visto agora com os idosos, a imensa piora funcional que essas pessoas têm, a necessidade, então, de cuidadores, com pior da qualidade de vida, e isso vai se estender durante 20, 25 anos, o tempo que essa pessoa viver, ou que a gente vê realmente com a influenza. Não é uma doença simples, as próprias pneumonias, ou seja, o idoso ele entra no hospital caminhando e ele sai numa cadeira de rodas, necessitando de muito cuidado. Então isso é muito caro e é muito difícil de envelhecer dessa maneira. Então nós precisamos realmente usar as armas para a prevenção, não só para a imunização, mas todas as outras que a gente faz para o colesterol e etc. E o que eu entendo sobre a resposta da pergunta anterior é que eu acho que falta mesmo conhecimento. Eu acho que falta esse conhecimento mais leve, mais rápido, para que as pessoas entendam a necessidade da imunização. E isso, nós temos aqui uma enfermeira, que é um ponto fundamental, aliás, hoje é o dia da enfermeira, parabéns, mas é essencial, o médico, gente, o médico precisa fazer isso durante a sua consulta. O médico realmente, ele precisa prescrever. O CDC tem um estudo interessantíssimo em que mostra que quando o paciente tem a intenção de imunizar e ele ressalta isso, ele ratifica, a gente tem 90% de adesão. E quando o paciente tem a intenção, mas o médico diz não, é 8%. Então, a gente precisa realmente desse engajamento do profissional da saúde, né? Claro que nos postos de saúde, nos CRIs, enfim, mas também da população médica, que muitas vezes se esquece disso. Sobre a vacinação, é a pergunta de agora e Covid, a gente tem estabelecido o prazo de 14 dias em que você tomou a vacina da Covid, então você toma a vacina da influenza. Contra a influenza. Tem alguns, o Ministério falou de 30 dias, mas o que a gente tem adotado pela SBGG e pela SBIM é um intervalo de 14 dias, ou seja, você prioriza a vacina contra a Covid, obviamente, que já estamos chegando, né, já passando dos sexagenários, para que você, após 14 dias, então, tenha a imunização contra a gripe. Eu tenho muitos pacientes já vacinados, a imensa maioria das pessoas que a gente conversa, inclusive não só do sistema público, mas do sistema privado, eu tenho a impressão de que esse ano a gente terá uma boa adesão novamente, talvez aprendido, né, com o anterior e pela busca da vacina. Se tem alguma coisa boa que talvez essa situação terrível que a gente tem evoluído nesse último 18 meses aqui que se vão, talvez seja então as pessoas acreditarem na imunização. Perfeito. Aproveitando que você está com a fala, tem a pergunta de uma pessoa que está assistindo, da Cláudia Kellias, do Rio de Janeiro. Ela pediu que falasse sobre a vacinação em idosos, mas que ressaltasse as formas para minimizar riscos de interações de medicamentos quando se automedicam. Acredito que ela esteja falando de Covid e da vacinação contra a gripe. Se tem alguma interferência no medicamento essa pergunta de gripe. dela, eu não entendi. Eu não entendi a pergunta realmente se é Covid ou não. O que a gente tem visto, não é? O que a gente viu de automedicação e de iatrogenia durante a pandemia da Covid é assustador, né? Eu já vi mortes por anticoagulantes, por uso de medicações que diminuíram a frequência cardíaca e fizeram realmente... Eu já vi isso acontecer pessoalmente em grandes hospitais aqui da cidade de São Paulo. Mas não há uma interação grande, não é, entre alguns remédios e a imunização. O que há, eu entendo que ela esteja perguntando talvez da Covid, realmente o uso abusivo, indiscriminado de medicações que aos olhos da ciência não existe e que as pessoas insistem em usá-las, talvez por desconhecimento mais uma vez. Eu entendo, e eu fui, inclusive, quando presidente aqui da Sociedade Brasileira da Seção São Paulo, de Geriatria e Gerontologia, eu fiz um evento público sobre educar para envelhecer. Eu continuo achando que a melhor forma da gente envelhecer melhor é a educação. E o que aconteceu foi um desserviço em relação à pandemia para tudo isso. Então as pessoas até hoje, alguns usam realmente medicações crônicas, e crônicas porque já tem 18 meses, para a prevenção de alguma coisa que não existe. Mas não há, Cláudia, eu não sei, eu não entendi muito bem a pergunta, se você puder reformular, mas medicações que os idosos usam para a imunização,
não tem tantos efeitos assim, porque as vacinas, inclusive, são muito seguras. Ela diz assim, gostaria que falasse sobre a importância de fazer a vacinação contra a gripe em idosos. Aí, isso você já falou, principalmente para minimizar riscos de interações medicamentosas quando eles se automedicam. Acho que talvez ela se refira a outras doenças que eles tenham e como... não entendi muito bem a pergunta dela também. Tá. Assim, vamos para outra. Alguma coisa que talvez possa ajudá-la é que, assim, o que é fato na literatura, né? A idade é fator de risco, né? Assim como as crianças, menores de 2 anos principalmente, mas doenças cardiovasculares, diabetes, doenças pulmonares crônicas, bem como doenças renais, hepatopatias, enfim, aumentam o risco desse paciente ter graves complicações frente à influenza, ou seja, eles se tornam, então, os pacientes de alto risco. E aí, uma vez eles tendo uma infecção, e eu vou me estender não só a influenza, mas outras doenças como a Covid, pneumonia, eles descompensam essas doenças. Haja visto o número de infartos pós-evento, como influenza e pneumonia, ou doenças como acidente vascular cerebral. Então, talvez seja isso. Eu descompense as doenças pré-existentes, como diabetes, e preciso usar mais remédios por causa de uma infecção como a influenza. Talvez ajude. Sim, faz sentido isso. Tem uma pergunta para o Dinho. Deixe-me ver. Você sabe como pegou o Covid? Você não fez o isolamento? Aí eu já estendo, Dinho, para também saber como foi sua experiência com o H1N1, que você pegou num momento de surto, né? Então foram 2 passagens que você teve. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência com as 2 doenças. Bom, o Covid é mais recente, então eu não sei exatamente, mas eu peguei muito no começo. Eu peguei Covid em março, eu acho. E estava começando, então, o isolamento. Mas algumas semanas antes de eu ser diagnosticado com Covid, o Capital se apresentou num cruzeiro, num navio, junto com outras bandas. E eu acho que foi ali. Não tenho como saber precisamente, mas ali havia uma multidão muito grande. E logo depois eu comecei a sentir os sintomas. No primeiro momento, eu não achei que fosse, achei que pudesse... Eu já tinha tido alguns anos antes, eu tinha tido dengue, eu achei que talvez os sintomas me pareciam similares, eu achei que fosse isso. Então, foi ali, eu acho que foi ali. E o H1N1 acho que também foi com plateias. A gente está sempre dando antes das regras de isolamento, de distanciamento social, nós estávamos sempre em contato com pessoas, dando a mão, um beijo, foto. Então, ou mesmo em cima do palco, você está sempre cercado de gente. E eu suponho que deve ter sido através do contato com a plateia que eu me infectei as 2 vezes. Assim. E como foi a recuperação dessas 2 para o público poder diferenciar a gravidade delas e tal? Covid é muito pior. Não é uma gripezinha. Eu tive... Não. Eu acredito que eu tive uma versão moderada, não foi dessas mais leves, mas também não foi algo que justificasse uma hospitalização. Eu tive febre durante 2 semanas, durante 14 dias. Eu tive calafrios, eu perdi muito peso, perdi minha voz, fiquei rouco, tive que perdi meu fôlego, eu tive meses de recuperação e eu sinto ainda, 1 ano depois, alguns pequenos sintomas. Eu tenho alguma dificuldade de concentração, eu tive dificuldade de leitura durante muitos meses, como se tivesse havido algum resquício neurológico também. E eu tenho lido em diferentes jornais que cada vez mais gente tem levantado a mão e dito que tem sentido esses sintomas mais de longo prazo.
Então, eu acredito que o Covid ainda é uma infecção sobre a qual não se sabe muita coisa, muita coisa ainda está sendo descoberta, mas ela parece ser muito mais complexa e mais grave do que as pessoas imaginavam no primeiro momento. Já o H1N1, eu acho que eu tive uma gripe forte, a gente teve que cancelar inúmeros compromissos que nós tínhamos, mas eu não senti... Eu adoeci durante algumas semanas, mas não me lembro de ter sentido um efeito de longo prazo, nenhum resquício de longo prazo pela infecção do H1N1. Naquele caso, foi uma gripe forte. No caso do Covid, eu acho que é mais do que isso. É mais complexo e mais grave. Sim. Ressaltando que em muitos casos pode ser fatal, né? H1N1. Desculpa te interromper, vários membros da nossa equipe foram hospitalizados. Sim. A gente tocou em Manaus, no Réveillon, agora. A gente fez uma live e a metade da nossa equipe foi infectada, dos quais vários foram parar na UTI. Ninguém chegou a ser entubado, mas vários se infectaram e tiveram meses de recuperação. O troço é cabeludo. Tem uma pergunta que vai parecer muito simples, mas ela é muito recorrente. Vou fazer para o Robério. É possível pegar gripe mesmo se vacinando? Sim, é possível, né? A vacina da gripe... a eficácia dela é, sobretudo, para evitar internações, complicações dessa doença. Então, é perfeitamente possível. A eficácia dela não é 100%, e dificilmente você vai ter essa vacina de 100% de eficácia. Existe aí uma coisa para a gente separar de entendimento, porque muitas vezes o indivíduo toma a vacina da gripe no momento do pico da incidência da doença. Aqui, onde eu moro, em Fortaleza, a incidência da gripe ela se inicia antes da temporada da gripe na região sudeste, no sul do país. E a campanha começa para a gente no momento em que a gente já está aproximadamente já no pico da nossa onda de gripe sazonal todo ano. Então, as pessoas às vezes têm essa confusão de que tomam a vacina e adoecem, desenvolvem gripe, mas seguramente o que se pode afirmar é que a pessoa que toma vacina para gripe, a chance dela se internar ou mesmo de morrer, mesmo pertencendo a grupos de risco, ela diminui substancialmente. Então, esse é um aspecto essencial para o entendimento das pessoas. Nenhuma vacina é 100% eficaz, por melhor que ela seja, e eventualmente há um escape, né, da pessoa que tomou a vacina desenvolver uma infecção, mas em geral essa infecção vai ser bem mais leve, não vai ter complicação, nem hospitalização, nem morte. Então esse é o papel principal, e nesse sentido a eficácia ela é muito alta. Perfeito, obrigada. A gente tem ficado muito preocupado, né, com as novas variantes do coronavírus. Mas e as variantes de gripe? Quais os riscos do surgimento de novas cepas de influenza resistentes às vacinas já existentes? E como isso poderia implicar em uma nova pandemia, como a gente viu há alguns anos atrás? Não sei quem gostaria de falar sobre isso. Núbia? Posso começar. Realmente, os rearranjos, né, desses vírus influenza são constantes e o risco de haver uma nova pandemia por um novo vírus, ele sempre existiu e continua existindo. Tanto que nós evidenciamos, né, no passar aí de décadas, às vezes a cada 40, 50 anos, temos uma nova pandemia, que envolve, então, todos os continentes do mundo, não é? Esse risco sempre existe. Por isso, existe uma vigilância laboratorial muito grande com os países aí numa orquestração pela Organização Mundial da Saúde,
em que se monitoram os vírus circulantes no nosso meio. E a partir também desse monitoramento que a composição da vacina é feita e atualizada a cada ano, como a maioria aqui deve saber. Não é? Mas existe o risco de uma mutação um pouco maior acontecer, ela é real e está acontecendo em todo momento. Há uma vigilância grande, principalmente nos países asiáticos, nos países que têm uma proximidade grande do ser humano, pelo seu trabalho com os que lidam diretamente com animais, em grandes aviários, e mesmo os trabalhadores que trabalham com porcos. Então, quando essa aproximação do homem se dá de forma maior pelo trabalho, o risco fica mais aumentado. Mas esse monitoramento existe. Podemos ser pegos de surpresa? Sim, isso pode acontecer. Já existem alguns vírus sendo monitorados em que o vírus, vamos dizer, veterinário, ele conseguiu transmitir para o cuidador, para o trabalhador que está ali próximo. Mas este indivíduo não conseguiu ainda transmitir, né, a transmissão interumanos que costumamos chamar. Então, os riscos existem, estão em monitoramento e podemos ter surpresas e ter que correr novamente para a elaboração e ajuste de uma nova vacina com as cepas adequadas. Sobre esse aspecto que você falou, acho bem interessante, de uma perspectiva histórica, né? Realmente, esses são vírus que são constantemente, estão mudando, né? É da natureza deles, né? E essas mudanças podem ser pequenas ou grandes, né? Quando são pequenas, são as variações anuais que as vacinas, por isso, têm que ser modificadas todos os anos. E, eventualmente, uma grande variação, um vírus realmente novo, leva à pandemia. E isso não é produzido, acho que é importante colocar, contextualizar, em laboratório. Isso ocorre na natureza há muito tempo, né? A gente sabe, por exemplo, que esse gripe, o vírus da última pandemia, em 2009, ele tem relação com a pandemia de 1918. E, naquela época, o ser humano não tinha condições de criar vírus em laboratório, né, teorias da conspiração. Esse vírus é um vírus que veio de espécies aviárias, passou para o ser humano, do ser humano, terminada a pandemia da gripe espanhola, passou para os suínos, e dos suínos, ao longo de várias décadas, voltou modificado para o ser humano e causou a pandemia de 2009. Então, realmente é desafiador e a gente vai estar sempre nesse risco constante. Vocês, como profissionais de saúde, que tipo de dúvidas os pacientes têm na relação entre Covid e gripe pelo vírus influenza? Quais são as principais dúvidas e quais as principais orientações que vocês têm dado? Paula, sobre o que eles teriam de dúvida sobre a doença, das duas doenças? Bom, o que as pessoas têm dúvida, acho que é Covid, existem todas as dúvidas, né? É uma situação em que a gente realmente, agora a moda para as perguntas para mim é se eles podem se vacinar com outra vacina, né? Porque está chegando a nova vacina aqui agora, a Pfizer, enfim. Então as pessoas estão completamente perdidas nos sintomas, no diagnóstico, na realização dos anticorpos pós-vacina, na associação das vacinas. Eu acho que por mais que a gente fale, realmente ainda parece muita dúvida. Mas o que fica da Covid, eu não acho que ela... Na verdade, eu acho que para os meus olhos tem situações bem separadas, né? A gente pode ter as duas situações, como o Dinho teve, em momentos separados ou não, mas o medo da Covid é muito grande. Eu acho que o estresse está muito alto, mesmo porque, como acontece, várias pessoas... Poderia dizer para vocês aqui que o João Paulo II, ele teve inicialmente uma gripe, depois ele faleceu. Mas isso não teve essa situação de alarme como tem acontecido agora e com razão no meio da pandemia. Então, as pessoas às vezes se esquecem da gravidade da gripe. E sobre a gripe, eu acho que o grande fator de confusão é realmente quando você inicia a coriza, né, que é aquele nariz escorrendo, ou a febre, ou o mal-estar, se isso é Covid ou se isso é uma outra situação. E eu vou além aí, Paulo, eu nem diria gripe.
eu diria um simples resfriado, né? Eu acho que é até importante a gente dizer em que a forma mais comum que existe são os resfriados comuns que não são causados pela influenza. E também o outro fator de muita confusão nesse momento sobre o que fazer, se você faz o teste, se você faz o diagnóstico, o que você vai para o hospital, como é que é a tua vigilância, então. E eu gostaria só de ressaltar, né, quando vocês brincaram aí com o Dinho sobre gripezinha, que gripezinha nunca foi gripezinha, né? A gripe nunca foi zinha. Né? Assim, é uma situação, porque sempre foi uma doença muito grave. Talvez tivesse sentido a menção de dizer, olha, a doença Covid ela pode ser simples, como um resfriadinho, eu entenderia melhor. Mas eu acho que subestimar uma doença que é muito grave, que é a gripe, não é? Eu acho que teve até essa conotação, olha, a Covid é muito maior, é muito mais forte. E a gripe, eu gostaria de ressaltar aqui que não é bem assim. A gente tem realmente muitas complicações, muitos óbitos, internações e sequelas por anos após um evento de gripe. Não é tão simples assim. Claro que a Covid ela vem num momento complicado, ainda com muito pouco substrato da ciência, mas a gente não pode minimizar a gripezinha, entendeu? Só queria dizer isso, que isso sempre me incomodou, então eu estou falando aqui em público para vocês. Tem um aspecto que tem me perguntado muito, em função aí do pico da pandemia mesmo, é assim, eu tive Covid, meu filho teve Covid, eu vou poder tomar a vacina da gripe? Quando eu vou poder tomar? Essa pergunta tem sido bastante recorrente, né? As pessoas querem saber se quanto tempo depois que eu tive Covid eu posso fazer a vacina da gripe, né? Então, essa é uma pergunta muito frequente e, na verdade, o indivíduo estando já recuperado, né, sem febre, ele pode e deve tomar a vacina da gripe, né? Mesmo porque é uma vacina segura, uma vacina inativada, que não vai depender, do ponto de vista de evento adverso, da condição imunológica do indivíduo, né? Então, a gente tem recomendado, em geral, 14 dias do início dos sintomas, o indivíduo estando bem, ele pode e deve tomar a vacina da gripe para evitar que tenha uma superposição logo em seguida de um outro vírus potencialmente grave. 14 dias a qualquer faixa etária seria o ideal? Sim, qualquer faixa etária, sim. Sim, estando o indivíduo bem, já sem problema. Perfeito. Já vou aproveitar e tem uma pergunta direta para você. Tem relação com o Covid. Meu pai estava com sintomas gripais, tomou a vacina da AstraZeneca, no outro dia fez o PCR e a gripe, na verdade, era Covid. Poderia ser falso positivo? Se não, ele deve tomar a primeira dose novamente? Pergunta do Edson Figueiredo. É uma situação bastante específica, né? Você não pode dizer assim, olha, a ciência diz isso, tem um estudo mostrando essa questão. Ele está fazendo praticamente uma consulta médica. Provavelmente, então, assim, o que a gente pode dizer do ponto de vista de que esses vírus são diferentes, então, ter um falso positivo em função de um outro vírus, o vírus da gripe, positivando o Covid, ao contrário, realmente não. É comum, principalmente em crianças, quando a gente faz os painéis virais respiratórios, que você identifique, às vezes, mais de um vírus, né? Principalmente o vírus sincicial respiratório com a Covid, sincicial respiratório com influenza ou outros vírus respiratórios, isso pode acontecer, né? Do ponto de vista de recomendação em relação à vacina, ele deve seguir o calendário normal preconizado, se vai haver impacto ou não dele ter tomado a vacina num momento agudo de uma outra doença, não se sabe. Provavelmente não deve haver, porque quando a gente está vacinando as pessoas, a gente está dando vacinas simultaneamente, muitas vezes, vacinas inativadas, concomitantemente, sem interferir em relação à eficácia da vacina. Então, ele deve seguir o que está preconizado para as doses subsequentes da vacina. Tem uma pergunta do Humberto Heleno, de Uberaba, que é o seguinte: é possível dizer que casos de pessoas com sintomas de Covid que tiveram negativo no teste estavam, na verdade, com gripe? É possível. Por isso que existe o painel viral, não é?
porque os sintomas eles podem se confundir, ou seja, você está sintomático, pensa que aquilo é Covid, faz um PCR, ou um outro exame e foi negativo, então ele é realmente negativo para a Covid, mas você tem uma outra infecção respiratória. Agora, eu só gostaria de ressaltar que em vigência de qualquer sintoma, resfriado, febre, mal-estar, você não deve tomar a vacina, nenhuma delas, porque isso é um fator confundidor, né? Você não sabe se foi efeito colateral da vacina, o que obviamente sempre as pessoas julgam ser, ou se você já tinha algum sintoma. Obviamente que às vezes você está naquele período de incubação, você toma a vacina, daí alguns dias você tem algum sintoma, você atribui a vacina. Isso é extremamente comum quando a gente fala de vacinação contra a influenza, em que às vezes a gente tem, por muitas vezes, os outros vírus, que não influenza, como eu disse, os resfriados, e você atribui essa vacina, e aí vem a sua conclusão de que a vacina ela pode não ter sido tão eficaz. Mas eu acho que vale ressaltar a população. E assim, a gente tem sociedades médicas, a gente tem outras fontes que eu acho que as pessoas podem perguntar, inclusive a nossa sociedade, para que a gente tenha melhores informações. Mas sobre a pergunta, sim, pode ser que ele seja, e aí, se for necessário, ele teria como ter coletado, inclusive, o painel viral, como o Dr. Roberto disse aqui. A vacina da gripe hoje, ela protege contra 3 principais cepas em circulação, certo? Quais são os tipos de vírus influenza que ela protege hoje? Nesse momento, nós estamos com a composição da vacina com 2 tipos de influenza da cepa A e um tipo da influenza B. Então, toda a vacina, as 80 milhões de doses, como você falou no início do programa, estão sendo produzidas aqui no Instituto Butantan. O Brasil como um todo utiliza toda essa provisão, no caso, vinda do Instituto Butantan. É uma vacina trivalente com 2 tipos de influenza A e um tipo de influenza B. O serviço privado tem disponível uma outra vacina quadrivalente, também de excelente qualidade e segurança, disponibilizado nos serviços privados. Perfeito. Falando sobre esse assunto, a diferença de orientações para vacinação no SUS e na rede privada. Quem pode ter acesso no SUS à vacinação do SUS? Infelizmente, o Brasil ainda não tem a vacinação universal para todo e qualquer cidadão, né? Oxalá que isso um dia venha a acontecer. A gente precisa de ter uma produção grande para esse país continental que nós temos, não é isso? Por enquanto existem, então, grupos elencados como prioritários, grupos que têm maior risco de, em adoecendo com a gripe, chegarem a ter outras complicações, como pneumonias e mesmo hospitalização e morte. Então, esses critérios são instituídos pelo Programa Nacional e os estados, então, dão andamento a essas normativas técnicas que chegam na ponta, lá no nível local, e todos têm essa orquestração nacional aqui no Brasil. Legal. Tem uma para o Dinho. Diferenças que você notou entre a pandemia de 2009 e a que vivemos hoje em relação à percepção das pessoas quanto aos cuidados necessários para não se contrair a doença? Eu acho que houve uma inflexão muito grande no que aconteceu agora. A gravidade é tão exponencialmente maior do Covid-19 que varreu o planeta inteiro. Você foi compelido a simplesmente a obedecer ao que as autoridades sanitárias estavam orientando. E acho que é difícil você apontar alguma parte da sociedade brasileira que não tenha sido afetado, sabe? Acho que todo mundo, o Brasil, o planeta inteiro foi pego de surpresa e teve que aprender a se adaptar. Eu acredito que foi uma situação traumática para todos. Todos tivemos que aprender a viver a conviver com esse vírus, a ter nossas liberdades limitadas, a nos submetermos às regras impostas pelos médicos, na verdade. E
eu acredito que é um momento onde é preciso ressaltar a fé. A fé parece uma coisa meio religiosa, mas ressaltar o quanto nós devemos à ciência e aos médicos, e deixar que eles nos orientem para que possamos eventualmente superar esse momento difícil. Em relação ao H1N1 e aos outros vírus, aos outros Covids todos anteriores, eu acho que a situação é análoga. Você também tinha que ouvir, seguir as orientações deles do mesmo modo, mas as regras talvez não fossem tão severas. Não tinham não estabeleciam-se limites de circulação de pessoas ou de proximidade delas. Eu acho que o grande conselho naquele momento era simplesmente vacine-se. Desculpa, eu posso estar enganado aqui, então os especialistas para me dizerem se estou certo ou errado, mas eu acredito que a gravidade do vírus, da infecção do vírus, era diferente dos Covids anteriores para esse. Sim. Eu queria... É isso mesmo? É isso, gente. Acho que a percepção realmente era diferente. Essa percepção ela mudava primeiro porque é um vírus mais conhecido. O vírus influenza ele vem, digamos, desafiando a ciência há muito tempo. Tivemos desde a gripe espanhola esse trauma, né, que levou mais de 50 milhões de mortes no mundo todo, mas era um vírus para o qual você tinha vacina, sabia como desenvolver vacinas e tinha mais ou menos um plano preparado para uma situação de pandemia por influenza. Já existia essa questão e a taxa de transmissão dele era menor do que o que a gente está vendo agora com o SARS-CoV-2. E a taxa de transmissão dele é muito mais alta, ou seja, isso o impacto sobre o sistema de saúde, a velocidade com que isso se deu foi realmente muito maior. Daí toda essa mobilização dessas medidas não farmacológicas, distanciamento, máscara, e a gente pode perceber aqui do Brasil, nós tivemos um tempo para um preparo que infelizmente não houve, né? E nem está havendo um preparo adequado, né? Infelizmente. Mas talvez isso explique, né, realmente a mudança de postura das autoridades sanitárias no momento e no outro, né? Mas mesmo assim o impacto também foi grande, né? Só foi ter vacina para o novo vírus, né, o H1N1 pandêmico, lá pelo mês de outubro, né, que se começou a vacinar. Ou seja, o hemisfério norte, onde começou a situação, ele passou pela gripe pandêmica de 2009, um período aí de uns 10 meses sem vacina. Uma curiosidade, nessa época, quando ainda não se tinha vacina, quando se questionava muito que tipo de variante é essa, tinha também remédios tidos como milagrosos para barrar, para evitar a contaminação, como hoje a gente tem vários casos envolvendo cloroquina, ivermectina. A gente tinha um equivalente do tipo em 2009 ou não? Remédios que não curam, vamos deixar claro. Na verdade, isso não se espalhou muito, mas sempre existe, né? Numa situação nova em que se gera dúvida, essas coisas aparecem. Mas, especificamente para o vírus de influenza, já tinha o oseltamivir e outros antivirais que a gente usa menos, mas estabelecidos para o tratamento do vírus, que tem impacto em relação à duração e à mortalidade, né? Então, ele já tinha esse espaço ocupado, a ciência já tinha definido um tratamento antiviral já comprovado anteriormente. Uhum. Acho que é importante dizer também sobre a gripe, né, gente, que a gripe espanhola, quando ela aconteceu, ela dizimou quase que uma grande parte do mundo, né?
a cidade de Madrid e tantas outras situações. E foi uma pandemia, pandemia mundial como aqui, em que durou mais que 2 anos. Então, eu acho que a gente está num passo à frente da pandemia do influenza, mas ela foi tão importante quanto essa, não é? Naquela época, ela era muito difícil. E a gente teve outras, por exemplo, Campinas, no século passado, teve uma grande infecção por febre amarela, também grande parte de Campinas foi dizimada, morreu muita gente, me lembro que os dados eu preciso pegar aqui, mas enfim, isso acontece às vezes como as situações são fora de controle ou que você não tem um tratamento específico, mas e tudo que a gente lê, que a gente fala de vacinas aqui, doutor Robério, a Núbia sabe mais do que eu, mas a gripe espanhola, até esse momento agora da pandemia pela Covid, ela era realmente assustadora, a gente ainda tinha medo que um dia, como 2009, o número de pessoas internadas, eu me lembro aqui em São Paulo, sempre foi muita preocupação nossa, e continua sendo. A gente pode, em algum momento, realmente, que isso saia do nosso controle novamente. Dinho, você como pode... foi vencida a gripe espanhola? Incrivelmente, Dinho, com as mesmas medidas, né? A gente vê, né, as mesmas situações, era igual. Lave as mãos, cuidado, não tenha contato, não aglomere. É incrível, a gente lê, eu gosto muito da história da imunização, acho que vocês também, né, Nubi e Roberto. É muito parecido, parece que a gente está vivendo exatamente aquilo. E as pessoas morreram, e as pessoas tiveram essa consciência de ficarem mais isoladas, e muito tempo depois apareceu a vacina. E foi bem assim, né, doutor Roberto? Eu não sei se o senhor tem alguma coisa a acrescentar, Núbia, mas a gente ainda não venceu, não é? Se a gente abaixar a guarda e realmente começar a ter novamente a não imunização, isso vai voltar. Vou repetir, como voltou a poliomielite, como voltou o sarampo. É uma situação de não erradicação, né? A gente ainda tem esse medo que assombra a gente aqui. E na época... Mas a polio não tinha erradicada? Ela tem casos esporádicos novamente, justamente pela baixa adesão medicamentosa. Na época Daqui a pouco volta a varíola também. Na época tem registros, tem aquele livro A Bailarina Espanhola, da Lilian Schwartz, que fala sobre a gripe espanhola no Brasil, e que surgiam os mesmos boatos, atribuíam, como se atribui hoje ao vírus chinês, atribuíam ao vírus da Espanha, o mesmo tipo de negacionismo, de resistência para adotar os protocolos que eram de fato os mesmos, né? Distanciamento, lavar as mãos, enfim. Eu queria saber o quanto esse movimento antivacina, que não é de agora, tem muita gente que não se vacina, né? Que opta por, enfim, não vacinar os filhos, etc. Mas como isso impacta na imunização geral? São grupos, eu não sei se tem estudo sobre isso, mas qual o impacto dessas pessoas na imunização geral e na erradicação do vírus no longo prazo? Posso começar, né? E os colegas me complementam. Os grupos antivacinas no Brasil, em relação com outros países, principalmente na antiga Europa ali, eles são ainda não tão influenciáveis, não são tão grandes assim. A influência deles não impacta como impacta em outros países onde esses grupos são mais organizados e conseguem realmente trazer questionamentos, né? No Brasil, esses grupos, então, não causam tanto impacto ainda, mas a imunização vem tendo, sim, como um todo, na rotina da vacinação, uma redução das coberturas vacinais, principalmente do ano de 2015 para cá, né? Então, é um momento em que em que cresce a comunicação como um todo, a agilidade da globalização, da internet, né? Tudo tão facilitado na vida, a potencialidade desses grupos também aumenta. Então, de 2015 para cá, deve ter sido mais estruturado isso. Com certeza traz algum impacto, mas não é tão grande quanto alguns outros países, viu? É o que nós sentimos aqui no estado e também em termos de Brasil. Mas não posso deixar de aproveitar esse momento para dizer que nós estamos, sim,
buscando melhores coberturas vacinais como um todo. Para vocês terem uma ideia, a meta numa rotina de vacinação é um pouco mais exigente, ela vai a 95%, e ano passado nós fechamos o ano com o estado entre 80% e 85%. Então, bem aquém de outros anos. Nunca fechamos um ano assim, com um resíduo tão grande, resíduo de não vacinados, né? Então, principalmente crianças não vacinadas plenamente entraram nesse ano de 2020, e as coberturas de janeiro e fevereiro também estão demonstrando que estão aquém desse patamar que seria o ideal. Então, existem ações que precisam ser feitas, talvez no segundo semestre, outras estratégias para buscar alcançar essas crianças, principalmente, não é, que são aí tão envolvidas na transmissão de vários vírus. Estamos buscando, então, que outras doenças não aconteçam de novo, como difteria, coqueluche, o próprio sarampo atualmente está ainda em circulação no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, Pará. São 4 estados do Brasil em que o sarampo ainda está acontecendo, né? Casos ativos de sarampo. Então, temos um desafio grande aí pela frente, para além até da campanha de influenza e de Covid. Sim. Tem uma pergunta... Desculpa, pode falar, Robério. Então, uma perspectiva histórica, né, que o antivacinismo ele não é novo, né? Então, ele já vem desde da vacinação da era moderna, né, do Jenner, quando desenvolveu a vacina da varíola, já existia campanhas, porque como era um vírus proveniente da vaca e que era inoculado no ser humano, já isso levava os antivacinistas a dizerem coisas que as pessoas iam adquirir características morfológicas da vaca, né? E isso vem recorrendo e tem crescido realmente. As redes sociais, elas têm um potencial muito grande de amplificar essa questão, e felizmente a gente tem um programa de imunização muito sólido, com boa resposta há décadas aqui no Brasil, e a influência tem sido não tão grande quanto no restante do mundo, mas veja no Japão problemas em relação à vacina para o HPV, que protege contra o câncer do colo do útero, o câncer de cabeça e pescoço, temos problemas. Na Europa sempre não controla o sarampo, né, por conta de grupos antivacinistas, de conceitos falsos sobre a vacina do sarampo. E aqui no Brasil tem dados interessantes de um segmento realmente curioso, um segmento da população que é mais abastado, que tem acesso à informação, à educação, e que nesse grupo especificamente em que o movimento antivacinista ele é maior. Quer dizer, vai contra realmente a concepção da ciência, né? Que mostra toda a eficácia da vacina, a segurança, e exatamente nesse grupo que tem um potencial realmente preocupante de, principalmente nas redes sociais, com fake news, atrapalhar profundamente a atividade de vacinação. Você está dizendo que pessoas mais ricas ou educadas formalmente são mais propensas a serem antivacina? Não seria, não estou dizendo isso exatamente, eu estou dizendo que existe um estudo que fez uma análise, um corte de um grupo específico aqui no Brasil, e eles curiosamente identificaram num segmento social mais abastado a propensão para a disseminação de antivacinismo, né? Mas isso obrigatoriamente não acontece por conta dessa questão especificamente, né? Eles não chegaram a analisar qual o motivo, mas se identificou esse loco social como realmente mais propenso a aderir ao antivacinismo, né? Então, mas a gente não pode dizer que isso é uma regra geral. Claro que não. Não, entendi, sim. Dentro do contexto que você está está aí a crise epistemológica, né? Dinho, qual foi a só sua complementando pergunta? um pouco. Quem está falando? Bom, Núbia fala, depois o Dinho a gente volta. Diga, Núbia.
complementando um pouco o que a Maísa falou e o Robério também, além dos fake news, né, e dos grupos antivacinas, nós temos discutido de que o não conhecimento, a não lembrança da doença natural, né, quão distante ficou reconhecer um caso de sarampo, ou de difteria, ou de coqueluche no nosso meio, não é? Considerando que as mães de hoje que estão dando à luz, né, essa geração de jovens, justamente pelo sucesso que a vacina fez de tirar do nosso contexto, do nosso cenário social, algumas doenças transmissíveis, faz com que essa sensibilidade, esse despertamento para as vacinas possa estar prejudicado. Porque quem viu uma criança com varicela grave, com a difteria grave, tantos óbitos que tínhamos no passado, não é? Acaba ficando mais impactado e entende mais a importância da vacinação. E, vamos dizer, as mães jovens de hoje estão isentas disso, não viram de fato a doença natural. Importante. O que eu ia dizer é que eu tenho a impressão que, complementando, acho que o que o Robério estava dizendo, e a Núbia também, na medida em que você vê que a fração dos vacinados diminuiu, eu acho que as redes sociais potencializaram muita desinformação. O que o Robério estava se referindo como fake news, que as pessoas não sabem mais, muitas vezes são levadas a enganos ou não sabem o que é distinguir fato de ficção. E eu acho que isso contribui para um clima generalizado de desinformação. Tem um trabalho... Dos nossos... Sim. Edinho, tem um trabalho da Sociedade Brasileira de Imunização, eu até fui buscar aqui agora, na verdade é uma pesquisa que 7 em cada 10 brasileiros acreditam em fake news. Então, basta você desinformar ou falar qualquer coisa assim, né? Quando a gente pensa na gripe espanhola, aqui, eles acreditam aqui que matou em torno de 100 milhões de pessoas, né? No começo do século XX aí, então... aí você cria de novo a retórica da imunização, como está acontecendo agora com a Covid. O que a Núbia falou é o que a gente gosta de ouvir, né? Que a imunização ela é vítima de si mesma. Então você imuniza e você não tem mais a doença, e as pessoas por não ver mais a doença não acreditam, porque é diferente de você fazer um exame, por exemplo, de colesterol e você ver lá a tua taxa de 250. Então aquilo é crível, né? Mas a gente convencer às vezes o paciente de que ele precisa tomar a vacina para que aquilo que ele nunca viu não ocorra é difícil. Mas frente a uma situação dessa, ou 100 milhões de mortos, como aconteceu com a espanhola, as pessoas realmente começam a pensar de uma forma diferente. Mas eu tenho um pouco de preocupação maior com fake news, porque a todo momento eu sou abordada sobre o uso desses remédios, sobre se realmente a influenza não mata os velhinhos quando tomam a vacina, etc. Então, assim, mesmo eu lidando com o público diferenciado e até mesmo mais idosos, eu tenho essa retórica todas as vezes. Eu perco mais tempo, às vezes, respondendo a isso do que os benefícios da própria vacinação. Então, a gente não tem... Mas, Maísa, eu acho que o papel... Desculpa te interromper, Paula, mas então eu acho que o papel principal do que está acontecendo aqui hoje, estarmos reunidos, é justamente de promover uma campanha do Estado estar mais presente, convencer as pessoas acreditem, venham se vacinar, é importante, mudou, essas campanhas de imunização em massa são fundamentais para a saúde pública de um país como o nosso. Eu acho que o Estado tem que ser ouvido, tem que ser presente, as pessoas têm que... essas campanhas têm que ser mais visíveis. Sim, concordo. Com certeza, não acha, com certeza. Perfeitamente. Então a gente não tem só desinformação em relação à Covid, né? Que é alguma coisa meio óbvia. A gente ainda tem muita desinformação em relação à influenza. Tem 2 perguntas para o Dr. Robério. Como o senhor vê casos de pais que não vacinam filhos? E a diferença entre gripe e resfriado? Então, a primeira pergunta, realmente, ela
é uma situação bastante complexa, né? Quando você tem um cuidado a oferecer para a criança, ela não tem a capacidade de decisão e os pais tomam a decisão de não oferecer essa proteção para a criança. Isso seria, do ponto de vista, digamos assim, filosófico, uma forma de maltrato, você não oferecer para a sua criança uma proteção para doenças futuras, e ela não tem capacidade de, por si só, dizer, não, eu quero me vacinar, eu vou me vacinar. Né? Então, essa é uma discussão muito grande, né, da vacinação compulsória, e a discussão do direito individual, do direito coletivo, essa é uma discussão eterna. Né? Esse confronto sempre aumenta, principalmente no momento em que uma doença ela aumenta, como, por exemplo, o sarampo, que tem surtos grandes na América do Norte, né? Em que eles valorizam muito o direito individual, e as brigas que estabelecem entre os pais nas escolas é o seguinte: olha, se seu filho não tomar vacina, ele não entra na escola. Aí o outro diz, não, mas eu tenho meu direito individual. Então, essa é uma discussão grande, né, do direito coletivo de não adoecer por conta de alguém que se recusa, ou os pais recusaram a proteção, e pode ser um disseminador de uma doença potencialmente letal. Né? Então, essa discussão ela é uma discussão muito forte. A gente tenta realmente, na base do convencimento, e aí o profissional de saúde tem que estar muito sólida o conhecimento sobre a doença, sobre a vacina, sobre o benefício e a segurança da vacina, para convencer esses pais, esse é o melhor caminho, para que a criança seja realmente vacinada. E a diferença entre gripe e resfriado, realmente, ela é uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque, como toda infecção respiratória, como toda doença de uma maneira geral, ela tem espectro de gravidade. Você pode ter realmente influenza apenas como um resfriado comum, que você só tem coriza, um pouco de espirro, alguma coisa de tosse, uma dorzinha na garganta. Mas, em geral, a gente diferencia uma condição da outra, porque a influenza, geralmente, ela se acompanha de febre, geralmente febre alta, né, uma moleza no corpo grande, dor muscular, além dos sintomas respiratórios, né? Então, você tem uma doença mais sistêmica, né, que leva a muita febre, ao contrário de um resfriado comum, que geralmente se limita à questão da obstrução nasal, à coriza, e que também, de qualquer forma, um resfriado comum não deve ser desvalorizado, dependendo do grupo que você está lidando. Por exemplo, um prematuro extremo com esse vírus comum que causa o resfriado pode ser uma doença muito grave para ele, né? Então, a gente tem que ter todas essas medidas que a gente está aprendendo agora, de prevenção, de uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento, tudo isso é útil para todas as infecções de transmissão respiratória. Né? Então, seriam essas, uma tentativa, né, de diferenciar clinicamente uma da outra, mas realmente só o exame para confirmar. Os testes moleculares estão aí para isso, né? E, felizmente, cada vez mais a gente tem os testes rápidos e que a gente pode, inclusive, com eles, diminuir o uso desnecessário de antibióticos. Uhum. Tem uma pergunta aqui do William Smith, de São Paulo, que é para você também. A partir de quantos anos a criança deve começar a receber vacina da gripe? Excelente a pergunta, né? A imunização para a gripe, ela começa a partir dos 6 meses de idade, quando a criança toma a primeira dose, e se essa criança deve tomar na primeira vez 2 doses com intervalo de 1 mês entre as doses. A partir daí, a cada ano, ela vai tomar uma dose de reforço, porque, como já foi explicado aqui, há uma variação dos vírus que causam a gripe e mudanças na composição das vacinas anualmente. Então, na primeira vez, a criança toma 2 doses, a partir de 6 meses de idade. Perfeito. Tem uma muito boa aqui também do Juliano, de Florianópolis, que é: se inadvertidamente o tempo de 14 dias não for respeitado entre a vacina de Covid e a influenza, pode influenciar na eficácia das vacinas, independente de qual delas foi tomada primeiro? Não sei quem... Essa é uma pergunta que está sendo pesquisada, né, na verdade. Né? Assim, você não tem uma resposta ainda clara em relação a essa questão.
a ideia aí é mais você separar eventos adversos e ter uma resposta clara se não vai ter interferência. Do ponto de vista da vacinologia, quando são 2 vacinas inativadas, provavelmente não vai ter nenhuma interferência, mas essa é uma situação nova, especial, e que a ciência precisa dar uma resposta tanto em relação à segurança dessa proximidade, quanto em relação à mudança na eficácia. Provavelmente, no futuro, eu apostaria que não vai ter nenhuma interferência, mas até lá a gente tem que seguir as recomendações, porque é uma situação nova. Melhor respeitarmos os 14 dias, né? Isso. Maísa, a Antônia Wild, de São Caetano do Sul, pergunta: muitas pessoas se tornam mais teimosas com a idade. É difícil convencê-las a tomar vacina. Tem alguma dica? Diz aí, o que você diz para convencer os seus pacientes que não querem tomar vacina? Nossa, ótima pergunta. Você sabe que tem um livro de psicologia muito antigo que eu li outro dia e ele fala o seguinte, que as linhas mestras da personalidade só se acirram quando você fica mais velho. Então, se o Hitler fosse vivo, ele não seria bonzinho, ele seria bravo também. Enfim, não é? E as pessoas têm essa ideia, né, de que se você fica mais velho, você fica bonzinho. Isso não é verdade. Fica maleável, flexível, é mentira. Não, isso não existe, é mentira. Agora sim, Antônia, na verdade o idoso, né, ele na verdade é mais um que eu acho que ele tem uma falta de conhecimento e da prevenção necessária. Olha, gente, não é brincadeira o idoso ele morre muito de 2 coisas, pneumonia e quedas, né? E aí pneumonia se estende para pneumonia viral, inclusive. Então, assim, não é uma condição simples. Eu acho que a gente precisa abordar dessa maneira. Eu, frequentemente, no consultório, na minha prática clínica ou na Unifesp, quando a gente atende ao público, a gente não tem tanta objeção. Mais uma vez, existe um estudo do CDC em que ele mostra que se você explica ao paciente e ele entende a necessidade, você realmente garante, porque o que você não pode é deixá-lo desconfiado de que a vacina não funciona, ou que realmente ela não tem a eficácia ou a segurança necessária. Mas, do contrário, se você explicar que realmente é o melhor para que ele não seja hospitalizado, ele não tenha a descompensação das suas doenças crônicas, como eu volto a dizer, diabetes, infartos, né, outras doenças graves, o próprio prejuízo da capacidade cognitiva, é extremamente comum um idoso desses internar no hospital e ficar mais confuso, ou mesmo ele ter um prejuízo da memória por causa de uma internação, ou pior, não é? Ele fica fraco, ele perde músculo, ele aumenta o risco de quedas e fraturas, enfim. Realmente, para o idoso é muito mais seguro qualquer tipo de imunização. Até na época da febre amarela a gente falou muito, né, do medo do vírus vivo, enfim, mas qualquer idoso, frente a qualquer infecção, a piora da qualidade de vida e a fragilização é muito grande. Então, são nesses critérios que eu me baseio realmente para convencer ou para indicar a imunização para eles. Não é tão difícil assim. Ok. Deixa eu dar uma dica, assim, eu acho que é interessante em termos de ponto de vista de psicologia, que a gente usa pouco, né? Se a gente passasse a informação, e hoje o sistema de saúde tem tecnologia para isso, de comunicação, uma mensagem lá, se a pessoa recebe uma mensagem dizendo assim, olha, você tem uma vacina da gripe, você tem direito, uma vacina ou da gripe ou outra, você tem direito a essa vacina e ela está dando por você no local, no posto de saúde. As pessoas não gostam de ter nada, né? Então, se elas têm esse sentimento de que estão perdendo, é como agora, a vacina da Covid, ninguém quer perder. E as outras, se a gente passar essa mensagem, as pessoas vão pensar 2 vezes. Ninguém gosta de ser perdedor. É verdade. Ótima dica. Eu queria fazer uma pergunta em relação... A gente citou antes o papel do Estado e de propagar a importância da vacinação. Vocês conseguem comparar como tem sido isso neste ano em relação a outros? A gente deveria ter mais propaganda ou tá bom assim? Qual é a avaliação de vocês? Começar dizendo que... Eu que não tenho nada a ver... Eu que não tenho nada a ver com o Estado, eu que sou um cidadão que não tem nada a ver com medicina, eu acho que devia ser mais presente. A campanha. O Dinho, a gente tem falado... mais visível. Sim. A gente tem falado de campanhas fantasma.
Infelizmente, o Estado como um todo, né, não tem conseguido fazer uma ótima comunicação, e a comunicação é a chave do negócio, né? E acho que está muito aquém. Nós, enquanto profissionais de saúde, né, de um órgão público, nós estamos muito insatisfeitos com a comunicação da vacinação de rotina, vacinação de campanhas. Ano passado tivemos 2 campanhas de pólio, tivemos a multivacinação. Então é sempre aquela, né, parece que a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Mas, em especial, esse ano, vocês podem notar um fato novo. As pessoas estão tão desconfiadas de tudo. É impressionante. Aquele mesmo vacinador que vacinou o seu filho na infância, hoje ele já é um adulto, tomou todas as vacinas no serviço público, vacinas de qualidade, com segurança. Essas mesmas pessoas hoje estão tão desconfiadas, filmando o ato da vacinação, e aquelas filmagens sem ângulo, e ficam achando que a vacina não foi feita. A desconfiança é geral. A gente tem notado isso, essa diferença, esse impacto que acho que a Covid veio trazer. Nós não podemos tirar alguns fatos isolados que realmente trouxeram um descrédito muito grande. Quando a gente vê um profissional de saúde não aplicando a vacina, isso pode realmente ter acontecido. Para isso existem as conduções, né, que são dadas, porque isso é um crime e precisa ter uma condução adequada para isso, não é? Mas é um tempo novo em que as pessoas estão muito desconfiadas e nós precisamos comunicar melhor a qualidade da vacinação. Queria enfatizar aqui que todas as vacinas utilizadas aqui no Brasil, além do controle de qualidade também dos laboratórios produtores, elas passam por um segundo controle de qualidade no Rio de Janeiro, no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Eu acho que isso trouxe créditos a esse Programa Nacional de Imunizações durante tantos anos. E mais 2 coisas também que envolvem a vigilância epidemiológica como um todo, que é a vigilância de eventos adversos. Existe um sistema, né, em que tem a investigação epidemiológica de qualquer evento adverso. Os dados não estão obscuros, escondidos, os dados são compartilhados, facilmente compartilhados. Qual é o percentual de evento adverso de cada vacina? A maioria quadros leves, raramente uma situação de gravidade, né? Mesmo sabendo que nenhuma vacina é inócua como um todo. E um outro sistema de vigilância que eu digo, epidemiológica, é o que há de monitoramento também das alterações de temperatura a que uma vacina pode passar na rede pública de saúde, lá no nível local ou numa regional. Se essa vacina ficou inadequadamente armazenada, ela é inutilizada. Não há economia no que diz respeito a uma vacina que saiu por algum momento da adequação da sua conservação ideal. Então, essas 2 ações de vigilância, como a vigilância de eventos adversos e a vigilância sobre as alterações de temperatura, em qualquer instância, seja de um frasco de vacina ou de um grande estoque nacional ou estadual, se preciso for, essas vacinas serão inutilizadas e uma nova remessa é enviada. Isso, sem dúvida nenhuma, também traz crédito num momento desse de tanta desconfiança. Sim. Mas, Núbia, fora esse debate sobre a credibilidade da vacina em si, não é necessário uma campanha publicitária maior? Assim, para que as pessoas saibam que é necessário ir procurar os postos de saúde? Você tem toda a razão. A comunicação é o sucesso realmente de uma campanha. Tem 2 fatos aqui que realmente causam um impacto muito grande na adesão da população. É a comunicação, um bom plano de comunicação, sem dúvida nenhuma, como está tendo com a vacinação da Covid. Gostaríamos que toda essa ação
né, de comunicação, ela pudesse acontecer também na vacinação de rotina e também nas demais campanhas. E uma outra coisa que acontece mesmo, eu lembro aqui o exemplo de 2016, a campanha da gripe, também nós tivemos altos índices de cobertura vacinal, justamente porque teve aquele clamor, nós tivemos óbitos por influenza, que aconteceram aqui no interior de São Paulo, na região oeste, ali, São José do Rio Preto. Antes até do inverno, nós tivemos surtos e tivemos óbitos, e isso também fez com que as pessoas buscassem mais a sua vacinação no ano de 2016. Foi um ano marcante para nós, em que as coberturas superaram também a meta alcançada. Ano passado também superamos a meta, mas em função da Covid e do quanto a vacinação de influenza poderia contribuir também com a Covid no que diz respeito à ocupação da assistência à saúde. Posso fazer uma observação? Eu gostaria de falar um pouco sobre esse aspecto. Eu acho que a minha sensação assim, é que existe realmente, a minha sensação é de um apagão em relação a campanhas, né? Eu acho que existe, nós estamos vivendo um momento disruptivo, né? No Programa Nacional de Imunizações, a gente sente a falta de uma coordenação central em relação às ações de imunizações, não só para a Covid, mas de uma maneira geral a gente sente essa ausência no sentido de quem dá o norte de uma grande campanha nacional que realmente tem impacto, né? A gente vê iniciativas da sociedade civil em relação a campanhas principalmente para vacinação para a Covid, mas a gente não vê oficialmente a quem de direito, que é o Programa Nacional de Imunizações, a coordenar essa ação de campanha nacional. Realmente é um momento, eu diria, realmente disruptivo, infelizmente. Como se estivesse sem liderança. Não, sem liderança, com certeza, Dinho. Mas, assim, além do que a Núbia disse, né, e a gente precisa pensar que a gente está no estado de São Paulo e que por si só já é uma situação muito diferente do resto do Brasil, mas quando a gente analisa esses 35 milhões, eu sou geriatra, então eu vou falar novamente de idosos, mas por todo o Brasil a gente vê que não é a mesma realidade do estado de São Paulo. Só de você pensar o número de geriatras que tem aqui nessa cidade é completamente diferente do resto do Brasil. Mas eu gostaria de trazer duas situações. A primeira é realmente o comportamento da população, e aí eu acho que se faz necessário novamente que tenha campanhas. Olha, quando eu era jovem, eu estava na faculdade, eu fui a Brasília, um ônibus parou perto de Goiânia e eu fui vacinada contra a febre amarela. Era assim, eu não sei, não me perguntaram, simplesmente eu fui protegida. Então, aonde estão essas campanhas? Aonde está essa ênfase que se dá para a vacinação? Que era coisa assim, eu estava em casa, entrava... Eu sou de uma cidade muito pequena do interior do estado de São Paulo, do lado de São José do Rio Preto. E ia fazer a vacinação em casa. A senhora entrava com aquele jalequinho branquinho, a enfermeira, eu não era enfermeira, né, Núbia, naquela época, e ela nos dava a vacinação dentro de casa. Então, eu entendo que talvez falte não só educação. Por exemplo, São José do Rio Preto está tendo um surto de dengue, você sabe disso, né, Núbia? Novamente. Então, é a população que realmente não se responsabiliza por esses atos, porque a dengue acontece por um motivo muito parecido, inclusive, por você tossir na cara de alguém e você estando contaminado. O seu quintal, a falta de higiene, enfim. Mas então eu acho que além dessa campanha, o que eu gostaria de ressaltar, quando a gente fala de idosos, por muitas vezes eu não tenho um cuidador ou filho que está trabalhando como ir até um posto de saúde. Ou se ele chega no posto de saúde à tarde, a vacina foi de manhã. Então eu entendo também que precisa haver no país uma melhor logística para que essa população realmente seja imunizada. Quando você tem instituições de longa permanência, hoje nós temos 350 mil pacientes, em torno disso, idosos no Brasil em instituição de longa permanência. Se a imunização chega à instituição, 100% são vacinados. Agora, quando eu preciso que esse idoso saia, pegue um carro, um transporte, sei lá, um ônibus e vá até algum local, eu realmente às vezes não obedeço essa logística. Então, num país empobrecido como o nosso, envelhecido como o nosso, realmente eu acho que a gente tem que pensar em algum outro tipo de atuação para a prevenção. E eu vou além da imunização. Eu acho que todos os outros tipos de prevenção precisam ser feitos de uma forma mais fácil. É só a maneira que eu vejo pelo serviço público que eu atendo e que por muitas vezes a gente não consegue chegar até o paciente. Tem algum... Mas, Maísa, eu lembro também, você falou de você lembrar desse episódio em Goiânia, a caminho de Goiânia. Eu lembro de ser vacinado na escola também.
dos agentes de saúde irem até a escola, de receber lá com a criançada toda. Ou seja, parecia que havia uma mobilização, o Brasil inteiro mobilizava-se para fazer essas campanhas em massa. O que houve? Esse sistema foi desmontado? Ou ele não está sendo posto, ele existe e não está sendo posto em prática? Não sei te responder, mas eu também percebo uma grande diferença nesse sentido. Acho que a Núbia é a melhor pessoa para falar isso para a gente, mas há realmente uma diferença nesse tipo de tratamento. E não é só da imunização, é do dentista nas escolas, é vários outros aspectos, não é? Eu acho que talvez é uma questão político-econômica mesmo. Não sei, Núbia, você tem como me ajudar? Eu não sei a resposta. A própria Organização Mundial da Saúde fala mesmo que o que pode fortalecer um programa de imunização é a aproximação com a educação. Então, saúde e educação aí estando juntos. Ano passado era com muita facilidade que a vacina chegava às escolas. Vocês provavelmente não viram uma declaração dos pais, né, um termo de compromisso lá, aceitando que essa vacinação seja feita. Os tempos mudaram e qualquer ação de vacinação tem essa questão do consentimento. Os pais precisam receber um termo de consentimento, autorizarem para que a escola possa fazer. Algumas cidades, algumas escolas utilizam esse termo de consentimento negativo, ou seja, manda para os pais, e somente aquele que manda uma resposta negativa é que deixará de ser vacinado. Existe uma falha, sim, nós precisamos estar mais próximos da saúde escolar e fazendo essas ações, mas com o passar do tempo, outras exigências foram sendo incorporadas, e hoje em dia já não é tão fluente fazer uma vacinação na escola sem autorização dos pais, o que, é claro, é positivo, o país evoluiu, isso se torna algo importante. Mas uma aproximação que o próprio Estado de São Paulo teve com a Secretaria de Educação é da exigência da caderneta de vacina no início do ano letivo. Isso já vinha acontecendo, mas de 2019 para cá se construiu uma legislação mais segura, mais fechada, em que pede, tanto em escolas públicas como privadas, não somente uma xerox da caderneta de vacinação, né, dizendo que está tudo ok, mas uma declaração de vacinação atualizada. Esse é a grande inovação do momento, porque o próprio professor ele não consegue ler uma caderneta de vacina hoje em dia e saber o que está faltando aqui. Eu preciso desse olhar por um profissional de saúde. Então, o profissional precisará declarar que essa criança está com uma vacina em dia. Mas, sem dúvida nenhuma, as instâncias públicas, né, os programas de imunização, estão aquém, estamos aquém, precisamos nos aproximar das escolas.